A Universidade Federal do Tocantins, Campus Gurupi e o curso de jornalismo da Unig apresentam Fala Consciência. Fala Consciência, seu podcast semanal de divulgação científica. Apresentação Lucas Santos e Alex Canguçu. Um bate-papo sobre produção científica com pesquisadores de Gurupi e região. Fala pessoal, professor Alex Canguçu. Fala pessoal, aqui é o professor Lucas dos Santos. Estamos iniciando o podcast Fala Consciência, podcast voltado à temática de ciência e sociedade. Lucas, quem é a nossa entrevistada desse dia? Alex, hoje a gente vai entrevistar a professora Alana, diretora do Colégio Arizinho, aqui de Gurupi. Olá, professora Alana, tudo bem? Tudo bem, meninos? Boa tarde. Seja bem-vinda ao podcast. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, poder conversar com vocês. Uma responsabilidade também, espero que dê tudo certo. Isso vai dar sempre certo. Alana, então a gente sempre conversa assim no início para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você, a sua naturalidade, sua formação. Se é daqui, se veio para Gurupi. Se veio para Tocantins, né? Quando que foi. O público quer saber. Sim. Outras pessoas querem saber. Então, eu nasci mesmo em Gurupi, sou gurupiense da Gema, Ótimo. com muito orgulho da minha cidade, muito orgulho do meu estado. E me formei aqui, fiz o NIRG, estudei em escola pública a vida inteira. E me formei na Unirg, fiz letras. Sempre gostei de escola, então na minha época de férias eu ficava, queria tanto estar na escola, procurava um jeito de ir para a escola, espanar livro, fazer alguma coisa, colaborar de alguma forma. Então, escolhi a profissão mesmo de professora. Nunca me vi em outro lugar. Minha mãe queria que eu fizesse direito, que eu fosse delegada, era o sonho da vida dela. Você tinha que ser delegada, você briga muito. Eu falei assim, não, mas meu lugar é lá na escola quando mesmo. você falou que queria fazer, foi letras, Letras, né? E a alegria dela. Não, ficou triste. Meu Deus, vai sofrer demais, minha filha, Aí ser você falou assim, professora. mãe, eu vou brigar com os objetivos Isso. da escola. Vou lutar por uma educação, pela educação que eu tive, sabe? Ótimo. Assim, eu sou cria de uma escola que eu recebi muito afeto, uma educação excelente. Assim, era uma escola pública, mas era uma escola pública excelente. Hoje ela não existe mais, foi uma escola que fechou. Mas é uma escola que me deixou muitas lembranças. E quando eu via as pessoas trabalhando lá, eu falava, cara, eu quero fazer isso. Eu quero também receber bem as pessoas na escola, eu quero dar aula, eu quero, sei lá, fazer a diferença como essas pessoas fizeram pra mim. Era aqui de Gurupi essa escola? Aqui de Gurupi, era a Escola Conveniada Espírita Bezerra de Menezes. Ela ficava localizada ali na Avenida centro? Pará. Isso, na Avenida Pará, ali entre a rua 10 e 19. Não sabia. E ali, Eu acho que ali era uma escola. Era uma escola ao lado ali do Centro Espírita. Era uma escola que o Centro Espírita era mantenedor da escola, né? Entendi. Ela era uma escola conveniada Então ali com o governo próximo, do né? estado. Ali colado ali, né? Isso, era tudo assim, a galera que diretora, era tudo a galera mesmo do Centro Espírita, né? Entendi. Do Centro Espírita Kardecista. Então eu estudei lá e eu amava minha escola, era apaixonada, do pré até todo o meu ensino fundamental. Depois fui fazer meu ensino médio no SEM Gurupi, né? No SEM de Gurupi ali na Rua 6. E depois fui pra Unirg. E também gurupiense, nunca saí. Letras português? Português e inglês. Português, Aí eu também sempre fui apaixonada por literatura, ganhava concurso de leitura na escola, amava ficar na biblioteca, na aula de educação física eu corria pra biblioteca. Aí no SEM de Gurupi a mesma coisa, na aula de educação física, todo mundo fazendo educação física e eu lendo. Era coisa que eu sempre fui apaixonada. Que bom, hein? E aí uniu, né, o gosto que eu tinha por escola, a paixão que eu tinha por escola, com a questão também da leitura, da literatura, que também sempre fui apaixonada. E aí minha mãe ficou meio triste na época, mas orgulhosa também, porque eu fui a primeira da minha família, das gerações, Formar, né? A entrar na universidade. Teu diploma. E aí hoje ela sente um orgulho, sabe? Ai, a minha filha, a professora Alana. Mas Famosa, pra ela, mas pra ela na diretora época, agora. ela ficou assim, meio, você vai sofrer Bom. muito. Hoje ela sente muito Que orgulho. legal. Mas ela sabe que sofre também, né? Que professor... Ela sabe. Mas é bom, E bom. ela tem Faz algumas parte. situações que acontecem que ela sabe que vai acontecer, porque ela também trabalha na educação. Aí ela, ai meu Deus, coitada Ela é da minha professora filha. também? Não, ela não é professora, ela trabalha na parte administrativa. Tá. Ela, ai, coitada da minha filha, vai acontecer isso, assim, sabe? Mas... Mas são os ossos, toda profissão, você Toda vai profissão ter tem, o lado bom da profissão, você vai ter o lado ruim. Eu acho que o importante é você ver aquilo que você faz e falar, poxa, eu tô fazendo a diferença no mundo, assim. Isso que eu tô fazendo tá modificando a vida das pessoas para melhor. O professor Eu acho que nobre. Eu acho que a coisa que eu acho mais bonita na profissão é isso, assim, é poder ver as transformações, o impacto positivo que a gente causa na vida das pessoas, né? Acho que é o maior legado que a gente tem. E aí depois da Unirg, a professora Alana, né? Aí depois da Unirg logo teve o concurso, o último concurso, que agora vai ter outro, né? Teve o concurso do Estado.
E eu fiz o concurso, já assim, saindo da Unirg, eu já entrei no Estado direto. Então, eu tinha terminado em 2009, quando foi menos de um ano depois, eu já estava trabalhando no Estado, já era professora efetiva do Estado. Aí eu fui trabalhar numa cidade chamada Paranã. Na época eu fiz concurso para lá, no Sudeste. Fiquei 2 anos e meio em Paranã. Conheço porque eu vou pegando os carros e vou andando pra lá, pra cá. Mas é uma cidade maravilhosa, assim. Tenho muita saudade. E tem muita história, né? Essa cidade. Muita. Paranã é uma das cidades mais antigas do Tocantins. Já li a história sobre Tem uma ela. história, tem ruas maravilhosas, tem prédios maravilhosos. E um povo maravilhoso também. A história do Tocantins também passa por fortemente ali. ali, Começa né? ali, aquela região de Natividade, Paranã, Arraias, né? Arraias, Essa região sudeste é uma região muito histórica aqui no Tocantins. Então, pra mim, chegar numa cidade na época que eu não conhecia ninguém, porque eu fiz o concurso, olhei e falei assim, tem tantas vagas. Na época eu não tinha filho, eu não tinha... Tava recém-formada, eu falei, qualquer lugar que eu for vai estar bom. Vamos lá. Vou fazer pra essa Paranã aqui. Mas eu não fazia ideia, não conhecia ninguém de lá. E cheguei toda inocente, professorinha. Primeira turma, me deixaram na cadeira um tempo, e ainda fiquei sentada uns dias, porque eu acho que o povo olhou assim, falou, essa menina. E aí... Já me colocaram assim nas turmas mais difíceis da escola, falando, vamos ver se vai dar conta. Que na época tinha um programa chamado Acelera, que era um programa que os alunos faziam 2 anos do ensino fundamental, da fase 2 do ensino fundamental, os 4 anos, em 2 anos. Então, o aluno do 6º, 7º, 8º e 9º ano, ele fazia o 6º, 7º, 8º, aqueles alunos que estavam com idade mais avançada, fazia nesses 2 anos. Então, eu dava aula para alunos que tinham muita dificuldade, que eram os alunos mais vulneráveis da escola, que os outros alunos olhavam e falavam, aquela sala lá é a sala dos burrinhos, que não conseguiu passar de ano. Então, tinha um problema de autoestima muito baixo, uma coisa assim, sabe? E o Acelera era um programa que ele fazia o professor ir na casa do aluno mesmo, aquela coisa do cuidar, sabe? Tipo, tem que fazer visita se o aluno faltar muito. Então, mais ou menos, para trazer, porque eram realmente alunos que tinham muita dificuldade de aprendizagem. Na época, eu nem sabia lidar muito, porque a gente não tinha esse debate da inclusão de alunos com dificuldade de aprendizagem, ele é um debate recentíssimo. Porque há 10 anos atrás, 13 anos atrás, quando eu entrei no Estado, a gente não tinha esse debate. Coloca os alunos que não têm dificuldade, tudo junto. Deixa eles aqui. E aí criava-se na escola aquele negócio. Aquele menino lá daquela turminha lá da Acelera, não sabe de nada. Então, a gente teve que trabalhar. Rotulava, né? Rotulava. Sim. E a gente teve que trabalhar. Eu e uma amiga minha, Stefânia, que até hoje nós trabalhamos juntas. Foi um encontro, assim, também. Stefânia, beijo. Eu sei que ela vai assistir tudo. E vai seguir o podcast também nas redes sociais. Exato. Ela chegou de Porangatu pra lá também, igual eu, recém-formada. E aí nós falamos, cara, a gente vai pegar esses meninos aqui e vamos tocar isso aqui. A gente vai fazer a diferença. E foi muito, muito legal, assim. Conhecemos as realidades. Muito bom. Você ficou quanto tempo nesse... No programa No programa eu fiquei 1 ano. E aí, em Paranã, eu fiquei 2 anos e meio. Trabalhei 2 anos e meio em Paranã. Tenho grandes amigos lá até hoje, assim. E esses programas, estadual, né? O Estado que financia uma verba, Isso. Na verdade, esses programas, geralmente, eles são criados... Naquela época, eles eram criados pelo Instituto Ayrton Senna. Então, era uma parceria. O Estado recebe as diretrizes do Instituto. E vai tocando ali. A escola, né? Recebe as diretrizes, como que tem que ser. E aí, a gente ia trabalhando de acordo com as diretrizes do Instituto. O Instituto Ayrton Senna, ele cuidava da aceleração da primeira fase do ensino fundamental. Por isso que o nome Acelera. Que era Acelera do Ayrton Senna, isso mesmo, tem a ver. E o programa Acelera também, da segunda fase do ensino fundamental, era outro programa, mas tudo era de acordo com as diretrizes também do Instituto Ayrton Senna, né? Conectava, né? A Viviane Senna é quem tem esse engajamento muito grande na educação, né? E foi um programa que eu achei muito bom, porque resgatou muita coisa. Porque aquele aluno que estava muito mais velho, é muito complicado quando você tem um aluno muito mais velho numa turma de alunos mais novos. Então, cria-se ali um conflito, porque a maturidade, a coisa já não está batendo, o menino já está muito mais velho. Aquelas brincadeiras ele já não dá conta, já não tem paciência. Acaba que torna-se um aluno que quer dar ordem na sala e bagunça tudo. Então... E outra, você falou que visita, né? Sim, a gente visitava. Então, o fato de ele ter essa dificuldade, tipo assim, eu vou para aquela escola lá, aquele grupo de pessoas que eu não conecto com eles. Aí, por outro lado, quando você visita, você mostra para ele no outro lado. Você vai entender, Alex. Aí você vai entender o que é educação pública. Sim, eu aprendi... O povo fala, muitas vezes os professores falam, ai meu Deus, isso aqui. Eu falo, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu aprendi quando eu entrei.
Na primeira semana, nós fomos visitar um aluno. Esses alunos, eles eram gêmeos. E nós fomos visitar a casa deles. Nós saímos de lá chorando. Nossa. Tipo assim, o pai, sem mentira nenhuma, o pai tava bêbado, a casa era só no piso, assim, não tinha piso. Batido, chão Batido, de terra, esburacado. E o pai bêbado, deitado, mosca, essa era a realidade da pessoa, né? E os meninos assim, sabe? Totalmente Aí como é que vulneráveis. estuda, né? Desse jeito. Sem iam pra escola sem se alimentar, sabe? mesmo. Assim, cara, eram situações que a gente... Aí, depois dessa visita, a gente falou, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos arrecadar alimento, vamos começar a movimentar isso aqui, porque tá muito parado. Porque parece que, assim, eu vou falar com toda a propriedade que eu tenho, parece que na educação, muitas vezes, a gente se acostuma a olhar aquilo e falar assim, isso sempre foi assim. Aí eu falava muitas coisas na escola, mas é porque você tá começando agora, isso sempre foi assim. Mas esses meninos aí, não sempre foi assim. Cara, não sempre foi. Não aprofunda pro problema que sabe, tá a gente... E eu acho que eu não perdi isso. Porque você tá começando agora. Graças a Deus. Eu falava, cara, eu não posso perder a sensibilidade, essa questão de eu me indignar. Sabe? Eu acho que a palavra que me define é indignação. Eu não posso perder isso. E no Brasil, onde a gente está inserido, tem muitas situações que nos deixam, né? E tem que deixar. É. E eu acho que é a partir dessa indignação de você olhar e falar, cara, isso aqui não pode ser assim. Eu acho que a partir disso a gente começa a partir pra ação, exatamente. né? Tipo, não, eu vou ter que intervir de alguma forma nessa realidade. Isso. Eu tenho que mudar isso aqui. Não, desse jeito, talvez eu não consiga mudar tudo, mas eu tenho que fazer alguma coisa pra que isso aqui seja melhor do que tá. Não é possível que eu vou ficar aqui olhando. Eu, um agente público, paga, sendo assalariada, sendo paga com dinheiro público. Não é possível que eu vou olhar esse problema social e fingir que eu não tô vendo. Então, logo no começo da minha profissão, eu já tive isso comigo. Hoje, a gente, por causa da pandemia, teve muito essa questão de visitar, os professores irem até a casa dos alunos, né? Porque os alunos evadiram, não apareceram mais pós-pandemia, né? A gente tinha muito isso que a gente chama de busca ativa. Ligar para a casa do aluno, cadê você? E ir na casa do aluno, tem muito professor que, ai meu Deus, eu falo, cara, gente, em 2010 eu já fazia isso. 13 anos atrás, eu ia na casa do aluno porque ele deixava de ir para a escola, para saber, meu filho, o que está acontecendo? Então, para mim, esse período pós-pandêmico de ter que ir atrás do aluno, de trazer o aluno, de chamar o aluno para responsabilidade, não foi uma coisa que me abalou e que eu fiquei, isso não é minha função. Se o aluno está matriculado na minha escola e ele está evadido, seja porque ele tem que trabalhar, seja porque a menina está grávida na adolescência e não consegue ir para a escola, seja porque está envolvido com coisa aí, um monte de coisa errada, ele é meu aluno. Enquanto ele estiver matriculado na minha instituição, ele é minha responsabilidade. Tá certo. Então, a gente tem que ir atrás e tentar não deixar que esse ciclo, sabe, Alex, de pobreza vá se perpetuando. E deixar a vista grossa, né? Não fazer nada, né? Não, sempre foi assim, era não assim quer que era. estudar. Tem muito isso. É. Porque não quer. Cara, por que esse aluno não tá vindo? Vamos descobrir. Aí sim, aí você vai na casa raiz. Velho, quando você vai ver, você vai puxar a vida, você vê coisa assim que você fica... Eu falo que, gente, eu pensava que depois de uns anos eu ia parar de me surpreender e de me indignar, mas nunca dá. Não, sabe? porque a fonte aqui é Inesgotável. Inesgotável. Sério, inesgotável. Infelizmente, né? Aí pra não Muito... chorar, né? Aí você daí veio pra cá retornei pra Gurupi. e o Acelera continuou aqui ou não, parou? Aí quando eu vim, já não fui pra questão da aceleração, não. Porque era um programa, e foi um programa que não demorou muito, ele acabou. Então a gente percebe já que é um programa que ficou guardado no seu coração. Ficou. Né? E o que acontece, Alex? A gente tem muito na educação, eu acho que vocês, não sei se no nível em que vocês estão, vocês veem muito isso. Mas a educação pública, a gente tem um problema que é a falta de continuidade de coisas que foram boas. Tipo, nossa, esse projeto aqui é bacana. Chega um governo, seja qual for, em qual instância, federal, estadual, municipal. Isso aqui não presta não, porque é herança do outro lado. Aí a coisa que começou a dar certo, porque os resultados da educação você não vai ver daqui 5 anos. Você vai ver daqui 10. Seu trabalho é muito difícil. Essa transformação. Você ela não vai vê. Educação ela é investimento a longo prazo. A gente sente também, eu acho que menos, talvez menos, mas o Ciência Sem Fronteiras, que a gente até falou aqui. Sim. O programa fez muita diferença, né? E não tem mais. Sim. Acabou. E na educação a nível estado e município, a gente tem mais essa vulnerabilidade de programa, sabe? Começa uma coisa bacana. Não, isso aqui é do outro. Vamos mudar tudo. Aí muda, às vezes muda só o nome, mas tem que mudar porque é o legado do outro, não pode. É pra cravar. Sabe, eu tava até vendo uma entrevista do secretário municipal de educação de Teresina, ele é um dos
Teresina é uma das cidades que tem os melhores índices de educação. Teresina é a terra do Lucas, né? E aí ele estava falando, ele foi secretário por vários mandatos. Então, quando um prefeito assume, troca tudo, tira, porque não é meu, não trabalhou, vou tirar. E aí ele foi secretário por vários mandatos. Saiu o governo, entrou o governo, ele ficou vários mandatos sendo secretário municipal. Então, essa continuação das políticas públicas dentro da educação, elas são muito importantes. Porque, poxa, começa um projeto bacana, igual eu te falei, você não vai ver o resultado em 5 anos, você vai ver em 10. Então, eu estava lendo, eu gosto muito de ler sobre a história dele, sobre a questão da gestão dele, ele fala muito sobre isso, que o maior mérito foi ter isso. Foi ter esse respaldo. Olha, estou trabalhando e aqui para consertar isso aqui é uns 16 anos. É uns 4 mandatos de prefeito para ajeitar. Como né? se fosse um programa fixo, né? Sim. Do estado, do município. Tem que ter uma continuidade, sabe? A coisa não pode começa a dar certo, acabou. Vem outro programa, começa a dar certo, acabou. E os impactos são, assim, são diferentes de outras áreas, né? Porque o impacto na educação ele não é tão, digamos assim, tão imediato. E, por exemplo, é diferente da saúde, que você tem um número ali muito claro, né? Sim. Então, às vezes você não percebe. E, na verdade, ele não é perceptivo nesse sentido que você está falando, mas ele é muito transformador, que lá na frente você vê os resultados e fala, como chegamos aqui? Não é à toa que Teresina hoje é uma das melhores educações municipais públicas do país. Isso mesmo. Públicas do país, os melhores índices. Mas por quê? Porque teve continuidade. Teve alguém que pegou e falou assim, não, o caminho é esse, vamos seguir, vamos confiar. Então, como o podcast aqui de Gurupi, né, está falando de educação, então são bons exemplos para a gente seguir. E tem muitos, eu estou falando aqui, mas tem um exemplo de Sobral. Gurupi também se destaca nesse quesito, né? Sim, Gurupi avançou demais. Eu acho que, assim, tem muitos problemas ainda, claro, porque nós também somos uma cidade nova, se a gente for olhar em relação a Teresina, nós somos uma cidade bebê, né? Então as coisas demoram mesmo para se organizarem, mas eu acho que já avançaram muito, principalmente a estrutura das escolas no município, são muito boas mesmo, sabe? Você olha, você entra numa CEMEI, tem escola mesmo, tem creche em Gurupi que você paga caro. A CEMEI tem uma estrutura que uma creche particular não tem, cara. Você olha, uma estrutura excelente, ar-condicionado em todas as salas, professores ali com as crianças o tempo todo, assim, sabe? Então, para a educação pública municipal, eu só tenho elogios nesse sentido. Eu sou, como o Lucas é de Piauí, eu sou de Minas Gerais. Aí o estado de Minas Gerais, assim, a história nossa lá é de muita luta. Sim. Sabe? E quando Vocês são os inconfidentes, cara. E aí quando a gente vê, assim, lá na região nossa, norte de Minas, principalmente, a gente percebia que como era difícil ter estrutura que você está falando. Sim. Então, quando eu vim para cá, nós percebemos isso, que o Estado tinha uma preocupação diferente, valorização das estruturas, dos Quando eu mostro fotos assim da escola, vou falar da minha. Me chama bem a atenção. Os meus amigos do Rio, de outras cidades e tal. Caraca, essa escola parece escola particular, que é isso? Tá vendo? Alana, aqui é tudo parede inchada, quebrado. Né? Cara, as cadeiras são almofadadas, que loucura. Então, assim, a gente também, Alex, tem que reconhecer o que a gente tem de bom, sabe? Exato. Não pode ter esse... porque eu tô no Tocantins aqui. Não, cara, Não, na verdade... Todo mundo que olha de fora... Causou bom espanto, um espanto positivo nesse sentido. Todo mundo que olha de fora fica assim, amigo... Só que a gente quer sempre mais, né? Claro, sempre mais. E vamos lutar para melhorar cada vez. Exato, exatamente. E eu queria fazer uma pergunta, porque, tipo assim, a gente está... você mostrou os seus desafios aí na escola, de buscar os alunos, está matriculado, nós temos que ter ele aqui. Sim. Interessante. Eu queria ouvir de você, que é uma coisa que a gente sempre questiona aqui, assim, os interesses dos jovens hoje. Eu queria escutar de você, que está representando o outro lado, né? Que é a universidade, escola... médio, nós somos colegas. Eles vão chegar aqui, hein, Alex? Exato. Então, nós queremos isso, exatamente. Que a gente percebe uma dificuldade, né? Hoje a gente percebe, assim, para atrair, para a entrada. E a gente queria escutar isso, porque cada um de nós tem uma ideia do que pode ser. Aí eu queria escutar do lado de você aí, que está representando uma comunidade. Eu vou falar da minha comunidade. Que além de... Que se conecta com a gente, né? O pessoal fala que eu me dou muito bem com os meus alunos, assim, sabe? Mas é porque além de ser diretora e professora, eu também sou da mesma comunidade. Eu vim do mesmo lugar que meus alunos vieram. Então eles sentem meu orgulho, assim, a Alana lá das Malvinas. Se identifica, né? A Alana lá das Malvinas, no mesmo setor que eu. Aí
setor, às vezes os né? colegas falam, né? Os meninos falam, porque eu tô cansado. Aí meu colega, meu professor, tá cansado de quê? A Lana também veio do mesmo lugar que vocês. Pegava a bicicletinha dela, trabalhava o dia todo, ia pra faculdade à noite. Vocês não tem que estar cansados, não. Isso é identidade. Sim, então eu acho que eu tenho propriedade pra falar, assim, mas eu sempre falo isso quando as pessoas me perguntam, assim. Como a gente é de uma comunidade, os nossos alunos são de uma comunidade de situação muito vulnerável socialmente e financeiramente, hoje a maior preocupação que eu vejo é a questão de trabalhar. Assim, é de ter o retorno rápido, econômico, é de ter dinheiro. Ter um dinheiro. Então, a gente bate muito nessa tecla lá na escola, assim, com a gente nessas reuniões. O aluno tá no ensino médio já. Olha o que acontece demais, Alex. Eles chegam assim, Lucas, Alana, me ajuda. Ano passado aconteceu muito isso. O que foi, meu filho? É o seguinte, eu trabalho no supermercado tal e eu vou ter que parar de estudar porque vão me promover para um cargo maior. E aí eu vou parar de estudar. Vou ter que largar a escola porque lá vai ser o dia todo, eu vou ser subgerente. Deixa eu te explicar uma coisa, meu filho. Hoje você vai parar aqui. Você vai parar na sua segunda série de ensino médio. Aí você vai ficar lá no mercado, 1 ano e meio, 2 anos, aparece um cara com diploma e toma teu lugar. Não pode parar de estudar. Se você parar, esse ganho que você vai ter, vai ser por 1 ano e meio, 2 anos. Alguém mais qualificado vai tomar teu lugar. E pode ter certeza que o teu patrão não vai levar em consideração isso. É verdade. Então, assim... Que é um benefício a curto prazo. Até o fato da gente ter colocado o nosso turno noturno foi pra atender essa galera. Eu tinha muito... Não vou mentir, eu tinha muito medo do noturno, sabe? De voltar, porque há muitos anos lá teve noturno. E eu ficava, ai meu Deus, esses meninos à noite... Teve e parou. Teve, aí por uns 9 anos não parou de ter, porque não tinha demanda. Não tinha demanda. O que acontece hoje, Alex? A gente tá numa crise fodida financeiramente falando, economicamente, desculpa, falando, né? Então a galera não dá mais pros pais, igual os meninos falam, Alana, meu pai e minha mãe não tem condição de me dar o que eu preciso. Eu quero um tênis, eu quero sair. Muitas vezes o aluno, o estudante é o único que mantém a família em casa. É verdade. Minha mãe tá doente, meu pai tá preso. Vou falar de realidade de escola pública aqui, não precisa ficar verdade, floreando. exatamente. Meu pai tá preso, minha mãe tá doente. É o dia a dia eu lá, preciso né? trabalhar pra levar dinheiro pra minha casa. Pra sabe? comer, pra Quando sobreviver. o menino é um pouquinho, que a família tem um pouquinho mais de condição financeira, não, eu vou trabalhar porque eu quero comprar uma moto, eu quero comprar um tênis, eu quero um iPhone, eu quero um celular legal, eu quero poder sair. Eles falam isso pra gente. Então a gente colocou o noturno justamente por causa disso. E a maioria dos nossos alunos noturnos eram nossos alunos do turno de cedo, que foram pro noturno porque queria trabalhar o dia todo para ter a grana deles. Então, assim, eu acho que a maior preocupação hoje, e eu falo que é infelizmente, porque meu sonho era que quando eu perguntasse para eles, o que vocês querem fazer? Aí eu quero ir para o UFT. Eu sempre falo isso pros meninos, cara, amo a Unirg, sou apaixonada pela Unirg, mas eu acho que o caminho dos meus alunos deveria ser aqui, o UFT e FTO. Porque a universidade pública é para pessoas como eles. Eu acredito muito nisso, sabe? Certo. Então, assim, eu fico, não, gente, vocês têm que Eles vão estudar. vir. Eles Se vão Deus vir. quiser. Eu fico assim, cara, vocês têm que estudar, vocês não podem parar. Mas se eu for trabalhar lá no supermercado tal, eu vou ficar 4 anos estudando o dia inteiro, sem poder trabalhar. E aí, se eu estiver lá no mercado tal, eu vou estar ganhando um salário bom. Aí, sabe, Lucas, assim, aí você tem que, além disso, você tem que fazer até o papel da família. Sentar e aconselhar meu filho. Vamos conversar ali. Vem cá. Lá tem assistência estudantil, lá tem bolsa não sei o quê. A gente fala muito isso. Aí, né? não- Eu queria perguntar pra você isso. Você falou que lá era aqui, na universidade? Isso não é a FT. gente, Ah, tá. a gente tem. Aí eu queria saber, lá tem alguma ajuda? Não, não tem. Então Não vamos tem. pedir também aos nossos governantes, né? Isso, mas olha, políticas. a gente já fala disso, disso. Principalmente essa questão de deixar as escolas em tempo integral, né? Vamos fazer o tempo integral, escola de tempo integral no ensino médio, para os meninos passarem o dia todo lá. Cara, o adolescente que está numa situação de vulnerabilidade, ele não vai estudar o dia todo. Muitas vezes Ele abandona. não vai estudar o dia todo. A gente teve um boom de alunos de 2 anos pra cá justamente por causa disso. Porque os meninos não querem estudar, não podem, não é nem querer. É não poder, sabe? Pesa mais. Essa realidade de estudar e querer trabalhar à noite, ela sempre teve. Sim. Eu particularmente, eu estava nesse grupo. Eu tinha que trabalhar. Mas eu queria estudar. Eu também trabalhei toda a minha faculdade no comércio. Bicicletinha, Lá trabalhar, na minha horário cidade normal. lá era desse jeito. Eu pegava um ônibus Sim. e às vezes eu andava até a Mas pé. tem alguma coisa diferente agora que parece que Me parece tá que mais, talvez a dificuldade financeira, a crise, desinteresse né? em estudar e Eu não acho em que... ser, tipo assim, fazer a faculdade, o sonho, eu quero fazer uma faculdade de curso A, ou B, ou C, ou D, ou D, sei lá.
parece que passa a ideia que está um pouco desconectado isso, não? Eu acho que com a pandemia, cara, pra vocês terem noção, até o Enem, velho. O Enem, esse último Enem foi o Enem com a menor quantidade de inscrições. Pois é. Sabe? E eu vejo assim, com a pandemia, com o afastamento dos alunos da escola, eles voltaram totalmente assim, eu não posso não ir morar lá na fazenda para ajudar a cuidar do meu avô e continuar estudando aqui. Meu filho, é presencial. Aí você tem que convencer algo que você não precisava convencer, Alex. Na minha época, ninguém precisava falar pra mim, pros meus colegas, que é relevante, que a gente tinha que estar todo dia na escola. Era algo natural, acordei e vou pra escola. E eu lembro muito que eu tenho uma memória muito boa, como diz minha mãe, não tinha índices de evasão. Você não ia pra escola e o colega sumia. Igual acontece hoje, cara. Os meninos somem. Some, desaparece, vira fumaça. Você tem que liga atrás pra resgatar o menino. Isso não acontecia. Sabe? Então, parece que agora a pandemia fez isso, sabe? Assim, tipo, tinha aluno na época da pandemia que tava aqui em Gurupi, mandando as atividades pra gente, morava em Goiânia, São Paulo, Pará. Não, tô em Belo Horizonte, sabe? Então, assim... Aí, na hora da aula online... E aí, agravou essa questão do eu tô longe, tô estudando de qualquer jeito, porque foi o que aconteceu, tô mandando aí minhas atividades. E aí, culminou também com essa questão dessa crise econômica que a gente vive hoje. Então, junta a falta mesmo de estudar, porque a falta de vontade, que eu não vou passar pano pros meninos também. Tem um desinteresse, sabe? Tipo, gente, vamos fazer o Enem, Pois é. Gente, não sei o quê, Sabe? É tipo assim, eu fico, gente, pelo amor de Deus, vamos. Mas eu acho até essa parte do desinteresse. Hoje em dia tem muito essa conversa de internet, né? Assim, não precisa fazer faculdade pra ficar rico, não. Não precisa, Mas exatamente. meu filho, capitalismo tá aí pra isso. A gente tem muito projeto aqui, a gente já foi, né? No Arizinho algumas vezes. Já. E aí a gente percebe que a turma de terceiro ano é menor. Quando a gente vai conversar com os alunos falam assim, não, eu quero investir. Eu não quero trabalhar, eu quero investir. Eu pergunto, você vai investir com que dinheiro? Você é herdeiro, você já é rico, a gente não sabe. Não é errado ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro é maravilhoso, não vamos ser hipócritas não. Mas tipo assim, cara... Mas tem que ter informação, pois né? Pra ter eu falo pros boa meninos relação. uma coisa, gente. Até um herdeiro, eu falo muito isso pra eles, até um herdeiro tem que estudar. Sim, senão ele vai quebrar. Alguém vai pegar o dinheiro dele. O cara tem que ter noção. E eu falo pros meninos, gente, não tem condição. Um herdeiro, uma pessoa... Eu falo pra eles, quando a gente vai ter aquelas conversas difíceis, que eu chamo eles pras conversas difíceis, né? Quando tem que chamar na retranca, aquela bronca, aí alguém aqui é herdeiro? Tem algum herdeiro aqui? O pai é milionário, grande industrial? Não, eu falei, meu pai também não era não, meu filho. E se eu tive que ter alguma dignidade, eu falo pra eles rasgado. Se hoje eu tenho alguma dignidade, se eu consigo sustentar minhas filhas, se eu consigo morar no lugar que eu não tô, que minha casa não vai alagar, é porque eu estudei e trabalho. Ricos vocês não vão ficar. A não ser que vocês não ganhem na Mega Sena, que apareça um parente distante, que você vai herdar em uns milhões. E não se compete. No fato de querer ser empreendedor, não tem problema nenhum. Só que o que você falou, gerir a sua própria vida, gerir sua própria formação. Inclusive, Alex. E negócios, né? Cara, olha o exemplo daquele menino que eles seguem muito. Desculpa, Lucas. Que não, pode falar. Luva de pedreiro. Aquele rapaz. Sim, pois é. O cara assinou um contrato milionário. Era pro cara estar milionário, mas ele não sabia ler. Sim, eu falo muito isso pros meninos. Gente, toma isso como exemplo. Bom, exemplo de interpretar o mundo. Tipo assim, tô lendo esse contrato aqui. Não, aqui tá dizendo que 90% dos meus ganhos vai pro meu E não é saber ler o básico, é saber interpretar, né, as coisinhas não só que estão tá lendo, sabe? Isso você está falando de empreender, né? No caso, empreendedorismo. Até tem levantamento do Sebrae que mostra que os empreendimentos tocados por pessoa que tem curso superior têm um índice maior de sucesso. Gente, é óbvio. Então, assim, também... É isso aí, é bem óbvio, né? Então, mas... esses jovens, eles têm que se ligar quanto a isso. Como que eu vou calcular o lucro da minha empresa? Se eu vou saber que isso está dando lucro, que eu vou saber se esse meu investimento é lucrativo. E principalmente não ser passar para trás, né? Saber porque gerir. A leitura, que eu falo, a leitura, vai além da leitura de saber interpretar um papel. É leitura de mundo, sabe? Sim, isso, cara, a educação vai te proporcionar isso. Se você tiver aberto para receber... Então parece que um dos... Que a gente já também fala de desafios...
Você ia falar, Lucas? Não, pode falar, tô te ouvindo. Um dos desafios, talvez, nossa, é voltar a colocar essa realidade prática, tipo, que parece tão óbvio, né? Isso. E ao mesmo tempo tá um pouco falar, meu filho, desuso, né? Nada impede que você seja um grande industrial empreendedor, não, mas estuda. Estuda pra ninguém, pra um estudado não te passar pra trás. Eles se agregam, Sim. né? Exatamente. Sim. Inclusive, também a gente está com a proposta, já voltando aí para esses alunos que precisam trabalhar, né? A gente também tem a proposta de curso noturno, né? Sim. Quando você falou. Exatamente. E é o primeiro curso aqui em Gurupi, vai começar no UFT agora. Que deve começar quando? Em agosto. Qual que é o... Química. Licenciatura em Química. Provavelmente vai vir outros no futuro, né? Já estava nesse vestibular, né? E vai entrar no Enem agora. É importante que a universidade também tenha esse olhar, né? Tipo assim, a gente tem exatamente. Eu sempre falo isso na escola. Gente, a escola, ela não é a mesma de 10 anos atrás. E daqui 10 anos ela não vai ser a mesma de hoje. As necessidades vão mudando e a gente não pode cruzar o braço. O aluno que quiser, chega aí. Quem quiser que estude, né? Gente, para. Exatamente. Para, porque as coisas mudam. Essa visão foi muito debatida aqui entre nós. Tipo, nós temos que voltar a apresentar uma situação que se case com isso. Ele também pode trabalhar. Ou seja, trabalhar durante o dia e estudar à noite na universidade, né? Porque aqui tem muita estrutura, tem muito laboratório, né? Mas também ele pode estudar de manhã, trabalhar à tarde, à noite. À noite, sim. Porque tem propostas aqui do curso da UFT que está apresentando uma opção também. Um curso integral vai ter, está tendo eles, né? Mas também vai ter formatos para de manhã. Que legal. Ou formatos só para de noite, né? Então nós também estamos com essa visão e essa preocupação. Tem os cursos EAD também. Sem contar eu acho, Alex, que tem que ter essa preocupação porque eles são o nosso público. Sabe? Eu acho que a gente, às vezes, na nossa arrogância de, eu sou professor, já tô fazendo demais, que quiser. Não, cara, vamos baixar a bola. Nossos empregos, sabe? A gente se formou, estudou, passou no concurso para servir. E a sociedade, ela muda o tempo todo. As necessidades do público que nós atendemos mudam o tempo todo. Exatamente. E aí, se eu não me adequar, todas as empresas privadas têm que se adequar à clientela, à demanda de mercado. O mundo é dinâmico. E aí eu tenho que adequar a minha escola. Hoje, eu tenho uma primeira, segunda e terceira série à noite. Se eu tivesse aberto mais uma terceira série, eu tinha mais uma terceira série lotada. Eu tenho 41 alunos à noite na terceira série lá na escola. Se a gente tivesse aberto mais uma, eu tinha mais uma terceira série lotada. É porque a gente também não consegue atender mais do que a gente atende hoje. Se ia abrir. Mas todo santo dia tem gente pedindo mais uma turma. Então, e ano que vem a gente vai ter que abrir então mais provavelmente você trabalha ali com quase 100% da ocupação, né? Próximo disso. Do que a gente consegue, né? Assim, da limitação humana, né? No caso. Humana e física também. Porque tem toda uma questão, né? Se você abre mais um turno, você gasta mais energia, mais água, mais tudo. Então, até a questão a gente tem que olhar também estrutural, né? Mas na intenção mesmo, assim, de arrocha aqui, faz aqui, mas vamos atender. E o diretor não dá mais aula, né, Alana? Não, o diretor não dá mais aula. Sente falta da sala de aula? Ela falou que tem as reuniões de conversa. Não, mas não é a mesma coisa da aula. Ela que é. Olha que louco. Psicólogo dos alunos. Meio... não, mas eu não consigo... ficar naquele papel de diretor e tipo, ninguém entra na minha sala. Eu tô ocupada. Você desce dessa cadeira e vai andar. A porta da minha sala é aberta. Os meninos passam. E eu fico o tempo todo ali, Alana. Então, assim, eu gosto muito de verdade do que eu faço, sabe? Que bom. Mas a questão de dar aula hoje, pra mim, é porque, assim, quando eu falo muito pros professores lá na escola, eu falo, cara, todos vocês um dia tinham que ser diretor. Porque a nossa visão do que é educação, do que é escola, ela se amplia muito do que é educação. Então, quando você é professor, você tá com aquela visão assim, são meus alunos aqui. Você acabou a aula, você vai embora para sua casa, planejar suas aulas, no outro dia vem com a ideia e tal. Quando você é coordenador, já muda. Nossa, são os alunos e os professores. Quando você é diretor, nossa, gente, é uma escola inteira. Então, tem a dimensão financeira, tem que economizar a grana para conseguir pagar energia. Quebrou uma lâmpada, eu tenho que trocar. E a questão do diretor que mais me encantou foi poder fazer mudanças de coisas que eu já observava na escola e que eu não podia fazer porque eu era só uma professora. Então, por mais que eu desse a ideia, a cabeça do diretor. Às vezes eu falava, nossa, a gente podia fazer isso. Não tem dinheiro, não pode. Porque cada um também vai gerir a coisa de acordo com o que acha correto. Acredita, né? E eu ficava, nossa, se eu fosse diretora, eu ia fazer isso.
Mas eu nunca quis, olha que loucura, eu nunca quis. Mas eu falava, nossa, mas se eu fosse diretora, um dia ia fazer isso. Aí um dia minha diretora até falou pra mim, Alana, ela falava, nossa, vocês todos um dia tem que ser diretor, igual eu falo. Eu falava, Deus me livre, isso aqui dá muito trabalho, isso aqui é uma loucura. Ela, mas você não pode pensar assim, vocês que são jovens ainda, vocês têm que pensar em ocupar esses espaços. E aí, quando ela aposentou e a coisa toda aconteceu, eu fiquei, cara, realmente. Então, eu fiz muitas coisas que eu acreditava e eu faço até hoje, que eu só pude fazer porque eu sou diretora. Como professora, minha atuação era limitada. Então, eu falava, eu tenho vontade de voltar pra sala, gosto muito. Quando eu assumi a direção, eu ainda dava aula em cursinho pré-vestibular. Eu fiquei em cursinho pré-vestibular 4 anos dando aula. Aí, os 6 primeiros meses, eu consegui conciliar. Quando chegou no outro mês, no outro semestre, eu falei, gente, eu vou ter que largar. Infelizmente, que eu amava dar aula no cursinho, vou ter que deixar. Porque ou eu cuido da minha escola, ou eu cuido das minhas aulas do cursinho. Porque eu também era muito dedicada no cursinho, sou muito dedicada. Falava, não, ou eu vou fazer uma coisa bem feita ou outra, eu tenho que cuidar da escola. Então, assim, a mágica do ser diretor é essa, sabe? Assim, de você olhar e falar, tem uma verba aqui. E a gente tá precisando fazer isso. Vou colocar o recurso aqui e vou prestar conta desse recurso que a gente colocou aqui. Então, assim, a minha gestão eu pude fazer coisas que eu olhava e falava, nossa, se isso aqui pudesse assim. E eu fiz, sabe? Reformei laboratório de informática. Eu ia te pedir um exemplo, assim, de um projeto. Não, a gente fez tanta coisa que quando eu começo a lembrar. Um de destaque, assim. Reformamos laboratório de informática. Fizemos laboratório de ciências da natureza agora, que a gente reformou todo o laboratório. Depois você vai estar convidado para ir lá. Mas como a coisa pública, gerir dinheiro público é uma coisa muito complicada, porque os recursos são escassos, né? Na faculdade de gestão pública, que eu estudei no IFT há um tempo, tranquei, o professor falava muito isso. Ser gestor público é trabalhar com a escassez. É trabalhar com pouco dinheiro. Vocês têm que fazer milagre com pouco dinheiro. Então, assim, as coisas demoram um pouco mais para acontecer, mas vai fazendo aos poucos, sabe? Eu ficava, nossa, esse laboratório de química, eu tenho que mexer nesse negócio aqui, tá muito feio. E aí, primeiro vamos pintar, tenho dinheiro para pintar. Agora chegou o recurso para fazer móveis, a gente pode gastar com móveis, porque igual, aqui deve ser igual na escola, entre aspas. Cada recurso federal para sua função, né? Então, agora tem dinheiro para fazer móveis, vamos fazer móveis. Agora chegou uma verba que a gente pode fazer um projeto. Vamos fazer o projeto para equipar o laboratório de química, comprar solvente, comprar vidraria. Então a gente foi. Aí hoje eu entro no laboratório. Aí agora vamos fazer o balcão. Hoje eu olho e falo, cara, que lindo isso aqui, velho. O meu sonho é tipo assim, parece que eu sou aluna, sabe? Sei. Meu sonho era ver isso aqui. Eu queria estudar aqui. Com a cara. É isso. Quando as pessoas me perguntam assim, que eu sempre falo pros professores da escola, gente, olha para essa escola e se pergunta, se eu fosse aluna, eu gostaria de estudar aqui? Boa análise. Eu gostaria que as minhas filhas estudassem aqui. Boa análise. Né? Eu penso muito isso, sabe, Alex? Cara, minhas filhas daqui uns anos vão pro ensino médio. Elas estudam em escola pública e, se Deus quiser, vão continuar em escola pública. E aí eu olho e fico, cara, eu quero deixar isso aqui bacana. Tem que ficar legal. Primeiro para meus alunos. Porque muitos deles não têm um lugar bacana para estudar. Assim, vem de situações de muita vulnerabilidade e chega na escola, cara, a escola tem que estar limpa, a escola tem que estar linda, tem que ter um jardim na entrada. Até o jardim eu mandei fazer, eu falei, cara, eu quero um jardim, eu quero que quando os meninos chegam aqui, eles olhem pra flores. Tem que ser um ambiente gostoso, sabe? Né? Assim, que eles eu quero uma fachada luminosa, eu quero uma fachada em ACM, igual da escola particular lá. A escola que eu trabalhava, o cursinho, eu olhava pra fachada e falava, cara, que fachada linda, né? Aí um dia, eu olhando a fachada lá da escola, eu falei, cara, eu vou mudar essa fachada. Aí liguei. Falei, vem aqui, moço, faz um orçamento de uma fachada, porque eu quero uma fachada, assim, letreiro luminoso. Então, assim, o aluno chegar lá e, tipo assim, certeza. Cara, lá no meu bairro, sabe, é infraestrutura, minha casa, né, então, enfim. Mas eu chego aqui na escola, cara, tem flor, já chega aqui. Falei, gente, para e pensa, você chega na escola e já vê uma florzinha. Já iluminou o dia. É diferente. Você passa, chega na escola, o banheiro tá limpinho, a sala de aula tá limpa, entra numa sala, num laboratório de informática, tá colorido, todos os computadores funcionando, limpinho, cheiroso, ar-condicionado, tudo geladinho, sabe? Então eu prezo muito por isso. Isso é porque às vezes é o único lugar, eu sempre falo isso, é o único lugar que o menino chega e fica, nossa, que bacana isso aqui. Tô confortável, tô protegido. Porque se ele tá num ambiente bom, ele se sente até valorizado por cara, ali, beleza. Né? Então, as pessoas às vezes não pensam nisso, né? Mas a gente faz muito questionários com eles, sabe, Alex? De como eles se sentem na escola. E pede para eles avaliarem os ambientes da escola. Certo. O primeiro ambiente que a gente reformou, de fazer uma reforma grande, foi o laboratório de informática. E aí, quando a gente fez o primeiro questionário ano passado, qual o ambiente, dê a nota para o ambiente. O ambiente que mais recebeu nota boa foi o laboratório de informática. E aí um aluno comentou assim lá no Forms, a quadra de esportes está horrível, parecendo que está abandonada. E era um lugar que o meu olhar não tinha se atentado para aquilo, porque o teu olhar se acostuma também com o que não é belo. E aí,
o meu olhar não estava muito acostumado, já tinha se acostumado com aquilo. Aí eu, cara, vamos pintar isso aqui, porque os meninos falaram que tá muito feio. Quando eu parei pra olhar, eu falei, cara, que coisa horrível, tá muito feio isso aqui. Você não tinha atentado, e realmente, porque a gente tinha feito uma quadra de areia, que tinha só começado a quadra. E aí a gente tinha feito a quadra de areia, mas passou despercebido as outras 2 quadras. E eu olhei, cara, realmente, isso aqui tá muito feio, vamos dar um jeito, vamos pintar isso aqui. E aí chamamos o pintor, fizemos orçamentos e tal, pega o orçamento aqui, orçamento ali, quanto ficou de tinta, pega o orçamento. E eu, cara, eu quero a quadra pra pintar. Pra ficar bonita. Aí depois quando pintou, eles ralando os meninos, ficou muito legal, ficou muito bonito. E hoje eles vão pra escola à noite, sabe? É muito legal, eu fico assim, pra poder usar. Pra usar a quadra. Então é pertencimento, né? Sério? Mas a gente tem isso como uma das nossas metas. A gente tem lá, né? Missão. A gente tem isso, sentido de pertencer. Se sentir parte da escola. Aí é uma meta atingida. Cara. É muito massa, assim, porque eles não iam pra escola à noite. Às vezes que em casa, sem fazer nada, ou tá na rua, mexendo com um monte de coisa, vulnerável a certas influências. E aí tá cuidando da sua saúde mental e física. Aí eles ficam loucos. Pode vir ocupados com eles aquilo que importa, né? Eles adoram. E uma comunidade, e não tem, escola vira, e não tem ideias ruins que passam pela cabeça. Sim, cara. E a gente fez também lá, ganhou esse ano, que foi ideia de um professor, e a gente pega muitas ideias dos nossos professores também. Porque às vezes eu tenho uma visão e o professor chega lá, por que a gente não faz isso? E eu, poxa, é mesmo, bora fazer. E a gente fez agora um espaço que o coordenador deu o nome de Espaço Livre Pedagógico. A gente fez uma mesona de 15 metros, assim, que é debaixo de uns pés de oiti lá. Fizemos churrasqueira, aí fizemos uma pracinha também, sabe? Para os professores poderem usar o lugar, o local. Porque, não quero ficar na sala de aula, tá muito calor, porque nem todas as salas lá são climatizadas. Vamos pro espaço livre. E aí o professor dá aula lá debaixo do pé de oiti, da sombra, tranquilo, os meninos tranquilos e tal. Então, assim, esse lado é bonito de ser gestor, sabe? De olhar e fazer, poxa, isso aqui eu fiz. Você transformou, né? Eu transformei isso aqui. Isso é bacana. Falar em transformação, eu queria agora colocar um tema novo. Bora. Que está interligado também. Né? Que está dentro de tudo interligado. Falar sobre a reforma do ensino médio, e a gente queria também debater esse ponto, e ouvir de você, o que você pensa, como é que foi, já tem algum tempo, já tem uns 2, 3, 4 anos? Já, tem algum resultado? Qual a sua visão sobre esse aspecto? Então, eu vou falar como professora, porque assim, eu não sou a favor do novo ensino médio, Alana, professora. Mas se ele está posto para mim, eu vou tentar fazer que aquilo seja o melhor possível dentro da minha realidade. Então ele está posto, eu não tenho como fugir disso. Tá lá. É real. Então eu pego isso, adequo para a realidade da minha escola e tento fazer da melhor forma possível. E aí a gente vai, quando a coisa chega, o novo ensino médio, na verdade, a galera fala assim, teve muito tempo para debater, a coisa foi empurrada. Sim. A gente teve tempo para debater, mas não foi ouvido. O diálogo, ele só surte efeito quando um fala, o outro ouve, e dali a gente tira as melhores ideias, e aí você foi ouvido. Houve um debate de verdade, você foi ouvido, e alguém levou em consideração o que você falou. Na educação tem muito isso, de não levar em consideração o que o professor fala, o que o professor vive, sabe? O agente ligado àquilo ali. Alguém lá pensou que seria legal tirar sociologia e filosofia de um aluno de ensino médio. Alguém achou que isso aí, e substituir por uma disciplina eletiva, vamos fazer brigadeiro caseiro. Não que fazer brigadeiro caseiro seja algo ruim, mas, poxa, substituir isso por filosofia e sociologia, sabe? Então, assim, pra mim, eu como profissional, está posto. Matérias reflexivas. Que vai fazer o aluno pensar sobre ele, sobre o lugar dele no sobre mundo. Sobre o mundo, sabe? Exato. Então, assim, a coisa tá posta pra mim, eu como profissional da educação, eu não vou cruzar meu braço e chorar também, sabe, Alex? Ai, meu Deus, isso é tão horrível, eu quero morrer, nós não vamos fazer nada. Não, gente, tá aqui. Vamos reclamar, bora reclamar, vamos criticar, mas tem que fazer. É o nosso papel. Aí essa ideia, por exemplo, você citou as duas áreas, sociologia e filosofia, você adequa na realidade, você trabalha isso em projetos? Isso. Aí o que acontece? Na segunda, se eu não me engano, porque agora vai me falhar a memória, em uma segunda e uma terceira série, fica um ano entre o primeiro, segundo e terceiro sem ter filosofia e sociologia. Eles na primeira série tem, a segunda e a terceira
eles alternam. Tem um ano que não tem filosofia e o outro não tem sociologia, uma coisa assim. Então, a gente tenta fazer uma disciplina eletiva, que é uma disciplina em tese, teria que ser de interesse do aluno. O aluno teria que escolher a eletiva que ele queria. Só que não funciona, Alex. O que acontece na educação pública? Vamos ter uma disciplina eletiva. Você vai dar as opções para os alunos escolherem. Só que não tem como o aluno escolher o interesse dele, porque, suponhamos, 3 alunos querem fazer a disciplina de filosofia, a eletiva de filosofia. 3 querem fazer uma eletiva assim. Então, quando eles falam assim, o aluno, porque foi uma propaganda muito linda, né? Pro novo ensino médio. Ele vai escolher. Você vai escolher o que você vai fazer. Cara, mentira. Na prática não é bem Não assim. tem como você pegar um aluno e ter uma eletiva só pra ele escolher. Então, o que a gente faz? Daí entra a tua ação. Isso. Tipo assim, os professores dão as ideias pros meninos. Olha, gente, eu tô tentando trabalhar esses 3 temas de eletivas. Qual vocês vão escolher? Entendi. Aí o aluno faz a inscrição naquela eletiva, naquela disciplina. E aí a gente tenta... o que tá faltando, tipo... Gente, a gente precisa de uma disciplina, uma eletiva relacionada à filosofia, à sociologia, ao debate. Porque aquele professor também perdeu carga horária. Aquele professor, ele tinha uma aula de filosofia na primeira, na segunda e na terceira. Ele ficou sem uma aula ali. Então, ele vai pegar uma eletiva e pode trabalhar aqui. Mas assim, não só para suprir a carga horária do professor, mas para suprir aquele conhecimento que não vai ser mais... O conhecimento que o aluno, infelizmente, vai perder. Sabe? Então, agora, a gente tem... Você falou uma coisa que me chamou a atenção aqui. E esse professor que tinha essa matéria, ele teoricamente é obrigado a cumprir uma outra coisa? Ele é. E a gente tem o... Pois é, mas como é que fica essa situação, né? Porque, tipo, ele é um profissional ligado a essa temática, né? Isso. Aí, de repente, cai para ele matemática, é isso? Não. Eu queria entender essa questão prática. Então. Ele fica em áreas afins. Sim. Ele fica em áreas afins do que ele já fazia. Eu tenho um professor de história. Certo. Ele tem muita afinidade de debater fake news. Então, ele fez... A gente não escolhe, Alex, assim... eletivas, a gente não pensa em temas que não vão agregar para o aluno. Mesmo que o aluno pense assim, o que eu quero saber de fake news? Cara, é importantíssimo você Mas conseguir... é atual, né? Coisas ligadas, né? Identificar o que é uma mentira, o que é um discurso de verdade. Olha a Deep Web aí com a inteligência artificial, colocando até fotos, que você olha, você não diz que é... Não é nem Deep Web, os grupos de WhatsApp. Cara, não, até para você corrigir isso é um trabalhão, Uai, né? não apareceu uma foto do Papa com vestido lá, todo fashion. E a Vogue, aquela revista Vogue, fez uma matéria, cara. Considerando real. News. O Papa vestiu uma roupa de um estilista tal. Você tem noção? Porque manipulado. A Vogue é uma revista conceituadíssima de moda. E caiu. Então, assim, a gente precisa, os meninos... Aí o professor fez uma eletiva. A gente sempre pensa nisso assim. Cara, tem que ser algo que tem que agregar. Então ele enquadrou nisso. Em áreas afins, isso. Ele não pega... eu sou professor de história, eu vou pegar, suponhamos, uma trilha... A gente tem, dentro do isso é sensato, né? A questão dentro do novo ensino médio, pra vocês entenderem, a gente tem os itinerários formativos, que são o projeto de vida, que é uma disciplina, o aluno faz. Essa aí isso. A gente tem as trilhas de aprofundamento. O que são as trilhas? É um assunto que o aluno tem afinidade. E aí a gente tem essas trilhas de aprofundamento e a gente tem as disciplinas eletivas. As trilhas de aprofundamento, elas começam na 2ª série. Então, o aluno, em tese, teria que escolher uma trilha de acordo com as afinidades dele. Nossa, eu tenho muita afinidade com a área de biologia. Aí, suponhamos, tem uma trilha lá de energias renováveis. Tem uma trilha de cosmetologia, porque as trilhas são infinitas. E cada rede também define as suas. A rede estadual do Tocantins tem as suas trilhas. Então, tem trilha na área de linguagens, tem trilha na área de educação física, tem trilha na área de humanas, tem trilha de aprofundamento na área de ciências biológicas, matemática, educação financeira. Então, o problema todo, sabe, Alex, que eu olho assim, eu não vejo o novo ensino médio como todo o mal do ensino médio. Eu não vejo como, ai meu Deus, é a coisa mais horrível do mundo. Até porque existe uma proposta das diretrizes da educação básica de 2012, que é excelente, que na verdade, assim, o debate está pautado em revogar esse novo ensino médio e voltar às diretrizes, o debate para as diretrizes de 2012. Eu estou até com elas aqui, depois vou até deixar com vocês para vocês darem uma olhada. Muito bom. A tentativa é essa, sabe? De retornar esse debate, porque essa diretriz ela foi cortada e já, não, agora é novo ensino médio, pá. Então, assim, em tese, cara, eu não acho a ideia que coisa horrível, meu Deus, vai acabar com a educação com o ensino médio.
Eu não acho. Eu acho que primeiro a gente tem que mexer em coisas muito mais urgentes. Você vai fazer uma eletiva... então vamos lá, vamos fazer uma eletiva sobre a área de biologia. Quantas escolas de ensino médio, eu não estou falando aqui de Tocantins, não, estou falando de Brasil, Sim. tem um laboratório que o aluno possa fazer uma eletiva da área de química? Quantas? São pouquíssimas. Tem escola que não tem internet, gente. Dentro de Goiânia, a gente tem uma parceria com a UFG também. Tem parceria com a FT também, né? Tem, a UFT que a gente mais tem. A gente tem parceria com a UFG, somente relacionada à gestão, né? Visitar aqui os laboratórios. Os meninos vêm e eles gostam muito quando vêm. Muito legal, muito bacana. E a gente sempre, quando tem, eles adoram. E a gente também vir. gosta de receber bastante, Com certeza, a gente faz experimentos, tira muita foto. A gente conversa muito sobre isso. A gente teve um encontro de gestores e a gente conversando com escolas nem de Goiânia, tipo assim, na capital, a escola não tem, com dificuldade de ter internet. Sim. Então, como que você vai trazer algo, cara? Tipo, nossa, gente, isso aqui é a melhor coisa do mundo, alunos. Tu não consegue ter uma internet na tua escola? Aí não dá, né? Aula de robótica, né? Aquela Robótica. história. Cara, é excelente. Os meninos têm muito interesse sobre isso. Robótica. Tem assuntos que vêm de graça, né? Tipo assim, o aluno aceita com muito bons olhos. Porque eles Agora tem se matérias. Se identificam. Tem matérias que precisa uma intervenção, um melhor esclarecimento, né? Você falou de projeto de vida. Eu estava escutando minha filha, que também ela tá fazendo. E ela fala, a opinião dela. Ela fala, pai, tal, assim, assado, tal. Eu falei assim, se você for pensar, a proposta da disciplina, ela é interessante. Claro. Ela é interessante. Só que assim, será que... Eu questionei ela no sentido, será que não está faltando um esclarecimento, isso. pertencimento? O que fala no projeto de vida? O projeto de vida Boa pergunta. Pois é, vocês já estão falando. O projeto de vida é uma disciplina que vai fazer o aluno começar a traçar o caminho do futuro dele. Então, ali, já tô contra. começa na primeira série, vai até a terceira série. Então, a ideia não é de todo ruim do professor que começou com o aluno e acompanhando ele. Então, o professor de projeto de vida, ele acompanha o aluno do começo. Olha, o que você está sentindo? Quais são as suas habilidades? O que você gosta de fazer? Porque muitas vezes o adolescente ele não faz certas reflexões. Tipo algo vocacional. Assim. Vocacional, mas não só isso. Mexe com várias esferas. Psicológica, sabe? A questão familiar. Entra muito... Tanto que o professor de projeto... Ela tem fundamento bom. Tem, cara. O professor de projeto de vida tem que ser um cara aberto também. Só não pode... tipo, pelo fato dela ser reflexiva, ela ser... não precisa ir lá, não. Não, esse eu acho que é o ponto. É que assim, a visão que eu tenho, por isso que eu já falei no começo, não, eu já sou meio contra, né? Mas é porque a visão que eu tenho, do pouco que eu vi, é que é muito aquele papo assim, não, você tem que traçar uma meta na sua vida e assim, colocar isso pra criança. Não, entendeu? não é isso, assim, é mais... Que foi veiculado em algumas coisas. Até a abordagem do ensino fundamental é uma, minhas filhas também têm projeto de vida, e a abordagem do ensino médio é outra. Não é nada imposto assim, sabe? Pelo menos o que vem pra gente trabalhar com eles não é nada de imposto. É pra eles mesmos pensarem assim, fazendo essas reflexões. O que eu gosto de fazer? Quais são os caminhos que eu vou começar? Isso sabe? Porque a gente sabe também que o ensino médio, a adolescência, é um período de muita incerteza, sabe? O que eu vou, cara? Os meninos saem, tá na terceira série do ensino médio. Gente, aí, bora pensar já o que eles vão fazer vestibular? Não, sabe? E, Lucas, é uma necessidade, porque quando eu fiz ensino médio, a gente não ouvia tanto falar, não existia tanto índice de ansiedade, aluno ansioso, com depressão, com problemas, sabe? A galera ali não tinha, cara, não tinha. Esses problemas são problemas mais modernos, o bullying existia tinha. bullying. Claro que existia. E ainda tem, né? Mas nem naquela época nem tinha nome de bullying, sabe? Era fulano tá fazendo isso aqui comigo. Tá caçando conversa. Hoje mesmo a gente estava conversando. Lá na escola tem mais 2 professores. Tá caçando conversa comigo. É isso aí. A gente pega uma água, por favor, Lili. Lá na escola tem 2 professores que estudaram comigo todo o ensino fundamental. Eu não queria falar isso, não. Acabei falando. Eu vou pegar água comigo. Ele pediu. E aí... Não, tranquilo. E aí, a gente tava conversando justamente sobre isso hoje. Alana, lembra quando a gente estudava lá no Bezerra? Que a gente nem tinha nome de bullying. Cada um tinha um apelido. E a gente lembrando dos apelidos nossos, sabe? O meu era Tampinha, que eu sempre fui muito pequena. Do Rafael era fulano. Da Edilane era outro apelido. E a gente lembrando os apelidos dos colegas, assim. E era assim, as abordagens, a forma do bullying, as abordagens, a forma com que a gente abordava o colega, não era uma forma violenta. Eu acho que o que difere o bullying de hoje, do bullying da nossa época, dos anos 90, é a violência.
é tentar ferir. Sim. Sabe? Era uma coisa de tirar sarro. Que nada. E você tirava sarro também. Não quer dizer que não existia racismo, que existia, que isso machucava. Mas é porque não era com a intenção de tanta violência como é hoje, sabe? Eu acho que tem uma parada de racismo muito forte, que tem uma parada de violência, de querer machucar o outro, que é diferente do bullying dos anos 90. Então eu sou contra a galera falar, não tinha bullying na minha época. Tinha. Existia, tinha racismo, tinha briga em escola, era muito pior. Eu tava até falando pros professores hoje, gente, vocês lembram o tanto de briga que tinha? Na saída das escolas sempre tinha briga, hoje já não tem tanto. Mas parece que a maioria da situação, assim, entre a gente, naquela época, é que parece que se resolvia. Sim, a própria coisa ali... Parece que resolvia. É claro que existia casos que avançava, mas parece que a maioria se resolvia. Aqui hoje, nesse momento, tá muito sério, né? Porque caso recente agora aconteceu. A galera brigava, São os meninos Paulo. brigavam na escola, fazia aquele bolo de menino brigando, apartava, no outro dia os meninos estavam abraçados, sabe? Aquilo não acontecia, não. E parecendo uma briga de irmãos, né? Era isso. Detesto fulano, brigava, a gente batia a boca, sabe? Depois tá lá todo mundo junto de novo. Então eu acho que a diferença é essa, sabe? E esse caso a gente tem que falar também, porque recentemente teve um problema sério em São Paulo, né? Fruto de uma situação que poderia ser contornada dada essa situação. Você tem relatos que já teve acontecido e assim, lá? só rapidinho, Alan, e assim, que tá ficando mais frequente, né? A gente tem notado em anos anteriores também, casos desse de estudante atacando professores, colegas, enfim. Eu acho que a gente tem muito assim... Primeiro, foi uma propaganda que a gente teve, e não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. A gente teve esses últimos anos, a gente teve uma propaganda que eu falo que é governamental. Porque se o chefe maior de um país fala que tem que fuzilar o outro lá porque é adversário político, você já está incitando violência. Então parece que a coisa foi banalizada, sabe? Quando a gente fala assim, não comenta sobre massacre na escola, não fala muito e tal. Porque fica uma coisa assim, fulano fez. Esses dias mesmo, teve um massacre, eu lembro, na época, e os alunos falando, professor, eu sei tudo sobre o massacre de Columbine. Eu sei, eu assisti isso e aquilo. Gente, que interesse que vocês têm nisso? Professora, fulano e tal. Sabe até nome, sabe, assim. Então, mas o que é que eu vejo? Que a questão da violência, da intolerância, ela aumentou demais nesses últimos anos. Sabe, a propaganda nazista, cara, pelo amor de Deus. Sabe, aquele último massacre que teve do rapaz que foi armado, né? O pai lia o livro do Hitler pro filho, na casa tinha livro. O pai tinha que ocultar armas, né? Então, tipo assim, ensinou o menino a atirar. Véi, tem como uma coisa dessa dar certo? E assim, a escola é o lugar em que todos os conflitos se encontram. Eu sempre falo, na escola tu vai ver o que há de mais bonito dentro da sociedade. Tu vai olhar a história e tu fala, meu Deus, olha, esse menino saiu daqui. Ali é uma representação da sociedade. E tu vai ver as piores coisas. As belas coisas e as piores. Tudo se concentra ali dentro. Então, a gente, cara, já aconteceu. Quando o professor morre, reclama. Sabe? Então, assim, são falas que a gente vai observando que são problemáticas, que tem que chamar, que tem que conversar, que se precisar, infelizmente, tem que transferir de escola, porque acaba que se torna um risco. De polícia. E aí a gente começa, hoje até um professor estava falando pra mim, me deu uma ideia, Alana, a gente tem que começar a pensar em autodefesa, coisa que eu... Nossa. Velho, sabe, em como se caso acontecer aqui na escola, os meninos possam se defender. E eu, cara do céu, eu nunca tinha pensado nisso, E acaba que é uma realidade. Porque pra mim, Alex, escola tinha que ter portão aberto, velho. Não tinha nem muro. Do jeito que nós começamos a conversa, não é? Portão aberto, cara. Tinha que ser um lugar que, tipo assim, vou entrar... Tem suas regras, tem toda uma hierarquia que tem que ser obedecida para a coisa funcionar. Mas, poxa, agora a gente tem que começar a pensar em colocar um detector de metal, em ter que começar a pensar em como que a gente vai se defender caso uma coisa dessa aconteça. E pode, tipo assim, eu não tô querendo romantizar, mas pra gente que foi acostumado com uma escola livre, em que, sabe, não existia violência, que esse tipo de coisa não acontecia, eu pensando hoje à tarde, o professor falando isso, cara do céu, mas pra mim... Ainda é difícil ter que pensar que eu vou ter que treinar aluno para se caso acontecer uma coisa, sabe? Uma escola imensa dessa, a gente tem que começar a pensar nesse tipo de coisa, sabe? Então, assim, não é fácil, não. Daí eu faço uma conexão, tipo, as matérias, né? As disciplinas, filosófica, sociológica, né? Sociologia. Porque retirando essas matérias... Eu acho que a importância dela é isso. Conhecer as pessoas, as suas diferenças e relacionar.
ter ideias diferentes é sempre salutar, né? Mas essas matérias trabalham isso, trabalha você no mundo, cheio de conflitos. Sim, que nós somos mesmo, né? Pessoas que são diferentes, têm cabeças diferentes, vivências diferentes. O que acontece é que as pessoas não sabem expressar sentimentos, dores, se internaliza isso e gera o outro como um indivíduo que deve ser combatido, que ele morto, eu tenho que derrubar, tenho que matar, porque... Sendo que a vida não é isso. Não. A vida não é isso. A vida é a gente viver os seus projetos, a sua formação, mas de uma forma... E a escola é o lugar que ela te ensina a viver, fazer essa situação. A conviver com as diferenças, sabe? Assim, nossa, isso aqui... O primeiro lugar que vai te ensinar a conviver com diferença é a escola. Exato. A conviver com autoridade fora de casa, que é a autoridade do professor, o diretor, o coordenador. Trabalhar em grupo. Os seus colegas, a cooperação, o sentido de coletividade. O primeiro lugar que você aprende isso é na escola. Essa relação também da escola com a família. Sim. Você falou dos projetos do Acelera, lembra? Isso. Olha que isso aí é um projeto de aproximação, né? De conhecer as dores das pessoas. Sim, tem. Então, esse é um caminho, de repente, que também pode ser discutido para poder apresentar e minimizar esses impactos que a gente vê aí, que é muito forte, né? Muito forte. A gente quebra muito cabeça na escola pensando nisso, assim, cara, como que a gente pode? A gente tem esse problema, como a gente pode resolver isso, sabe? E a Nem escola... sempre, eu sempre falo, por isso que as parcerias são tão importantes. Todo mundo que chega lá, nossa, eu queria desenvolver o projeto aqui, vem, por favor, desenvolva. Como que é o projeto? É contra a violência, pode vir. Ótimo, é bem-vindo, né? Todos são bem-vindos, porque a gente, enquanto escola, a nossa demanda é muito grande. Então a gente não dá conta. Eu falo, gente, a gente tem que calçar a sandália da humildade e ver que a gente não dá conta sozinho. Que a gente precisa de ajuda, a gente precisa da universidade aqui dentro, a gente precisa do Ministério Público, da Justiça, de todo mundo. A sociedade em si mesmo, integrada. Tem que participar, porque a escola não pode ser aquele lugar isolado. Tá lá, ó, a escola funciona e ninguém sabe o que acontece lá dentro, ninguém sabe, ninguém se responsabiliza. Morre aí a professora esfaqueada. O menino vai lá, faz, o menino vai preso ou vai lá pra detenção. E acabou o assunto. Aí depois a gente coloca um tempo de novo. Tem outro. Tá tudo bem, e a escola tá lá isolada, tá refém de violência, sabe? E ninguém tá participando disso, ninguém tá sabendo o que acontece realmente. Alana, outro tópico que a gente queria escutar também de você é a questão da sua lida com a política, né? Você é a famosa professora Alana, que foi candidata a vereadora. Quase eleita, né? Quase eleita. Fui. Como é que foi essa experiência? Então, olha que engraçado, né? A política é uma coisa que eu sempre ficava, política, não sei o quê. Mas eu acho que todo bom político, ele é um inconformado por natureza. Ele olha e fala, nossa, mas isso aqui eu tenho que ajudar, tenho que fazer de alguma forma para mudar isso aqui. Só que a gente pode mudar a realidade de várias formas, Alana. As pessoas falam pra mim, pode, claro que pode. Mas a política, ela te dá, no Brasil, né? Ela te dá essa visibilidade e esse acesso a espaços de poder que uma pessoa, suponhamos, de fora da política não tem acesso. Você é ouvido quando você é político. Eu não me considero política ainda. Eu sou um ser político, mas não tenho um mandato, né? Mas até depois disso, assim, depois que eu tiver aquela quantidade enorme de votos, porque a política tradicional se espantou muito comigo. Porque uma professorinha sem dinheiro, eu tive mais votos do que muitos vereadores que foram eleitos. E vereadores de carreira. A minha questão foi porque o meu partido não atingiu o coeficiente eleitoral. Só eu que tive muito voto. Se fosse um outro partido, você era vereadora. Tinha sido eleita. Mas aí depois que você tem essa quantidade de votos, as pessoas começam... Eu lembro muito bem que meus amigos falavam assim, que nos bastidores dos grandes poderes as pessoas falavam, quem é essa mulher? Assim? Com esse tanto de voto aqui? De onde que saiu? Porque ninguém acreditava, sabe? Uma professorinha sem dinheiro de um setor, a menina, sabe? Como que vai ocupar um espaço desse, ter essa quantidade de votos? E até hoje também eu me pergunto, meu Deus, como que eu cheguei em 615 votos numa eleição super acirrada? Eu olhava os concorrentes, assim, com ônibus, militância paga, e eu, cara, eu não vou ter isso. Eu tô muito lascada. Eu sonhava, Alex, olha que loucura. Eu sonhava que, tipo assim, eu abria a urna, eu tinha 100 votos, eu chorava. Meu Deus, o grupo me odeia. Eu sou um lixo. E aí, quando parou, foi muito louco, assim. Que quando parou a primeira contagem de votos, foi 605 votos. Aí eu já comecei, sentei no chão e chorei. Falei, cara, como que eu tive? Quase. Porque a gente, pela quantidade... Precisava de quantos? Na verdade, mas assim, faltava pouco mesmo? Não, faltava muito. Porque ainda. O partido... Porque antigamente juntava um monte de partido numa coligação para levar os mais bem votados, né? Para ter aquela quantidade de número
de acordo com a quantidade de votantes na cidade. Só que hoje o que acontece pela nova lei? O partido sozinho tem que conseguir atingir aquela quantidade de votos. Se ele não consegue, ele não elege. Às vezes ele elege pela sobra. Mas se o outro partido tem uma sobra, que é a quantidade de votos maior do que o seu, vai o outro com menos votos que você. Então teve candidato, teve vereador hoje que teve 400, 500 votos e foi eleito. E eu não, com 615. Porque o meu partido não conseguiu atingir. Porque eu tive 615, um teve 400, depois tiveram muito poucos votos. E sua bandeira é educação? É, a minha principal bandeira é educação. Minha principal bandeira. Sempre é. É, sempre foi, porque eu sou conhecida como a professora Alana, né? É. Então, e por já, inserido, né? e por já ter defendido isso, assim, por ser uma pessoa de comunidade. E assim, e tá muito engajada com o adolescente, que é um público, o povo fala, Alana, como que você aguenta? Cara, é uma paixão que eu tenho adolescente. Você quer sair novamente? Quero. É uma pergunta que eu ia fazer. Mas tá ótimo. Quero, é assim, você primeiro... quer fazer todas as perguntas. Primeiro porque, igual eu te falei... Curiosidade. A política, ela dá ela te dá essa... Você é mais ouvido, sabe? Assim, sim. O próprio político, ele... Nossa, essa menina tem uma coisa ali que ela tem pra falar e vamos ouvir. Então, eu acho que assim, sabe? Você consegue ter acesso a esses assim, espaços e a conseguir fazer uma diferença num nível... Sim, não, mas isso você tem eu ia falar. Porque se amplo. você já fez, já trouxe contribuição como diretora. Então, você quer fazer mais, né? Mas, tipo assim, sabe? Eu vou ser vereadora. Eu vou poder pautar a educação a nível de município, não só da minha escola. No futuro, eu quero ser deputada, porque eu também não quero parar. Eu vou pautar a educação a nível de estado. Presidente do Brasil. Você senadora, você deputada federal, sabe? Então, muito assim, bem. Eu acho que as pessoas pensar que têm... alto, pensar grande. As pessoas que têm essa vontade de fazer as Vai mudanças, frente, a gente tem muita essa demonização da política, sabe? Político não presta, entrou pra política... Cara, pra quem que serve esse discurso de que política não presta? Serve pra quem tá né? lá. Não, ela Pra afastar as pessoas boas da política Isso. e deixar essa galera que tá aí com mandato pra servir só a si e aos seus interesses do seu grupinho ali, porque tem muito isso, tem muito lobby na política, também não vai ser hipócrita. E as pessoas boas, que têm boas ideias, que vieram de baixo, não ocupam esses lugares, porque ali só tem bandido. Pra entrar tem que ser bandido também, pra né? entrar tem que entrar. Cara, e não é, sabe? Eu sou a prova, tipo, viva mesmo, de que se você tiver uma história, porque também você não pode chegar... Oi, gente, sou candidata. Qual que você contribuiu? Com o que você contribuiu? Sabe? Quais são as suas bandeiras? Qual que é a sua história? De onde que você tá vindo? Porque tem muita gente que... A política é uma coisa engraçada que a galera fala assim. Eu sou muito conhecido. Vou ter voto demais. 50 votos quando abre a urna. Cara, é muito além de você ser conhecido. As pessoas têm que olhar e falar, poxa, eu vou votar nessa menina, que pelo menos brigar ela vai. As pessoas, eu vou... Até hoje eu descubro voto, sabe? Descobri voto de um PM. Eu nem sabia que eu tinha tido voto de PM. Por causa das minhas bandeiras, do meu partido, Partido dos Trabalhadores, que eu estava na época, né? E aí um PM falou para um amigo meu que, nossa, eu votei nela, sabe? E eu fico, velho, olha que louco, né? Nem sabia que eu tinha eleitor. Nesse nível, todo dia eu descubro o eleitor. Lá no leilão, tem a galera do leilão que votou em você. Meu Deus, até o povo do agro, tô começando a... Tá vendo? Então, a mágica é assim, eu quero ser vereadora. Vai ser 2024, é? É, ano que vem já. Que vem. Eu quero ser vereadora, eu quero começar a ver a pré-campanha já. E a pré-campanha, né? Porque a campanha é só quando já tem ali as datas certinhas. E eu quero ser eleita, tem que afastar, cara. né? Tem, a gente se afasta, né? Da direção da escola. Da escola, na verdade, né? A gente não pode... É bom nem passar na porta, né? Porque tem as interferências, muito forte, né? Muito. Mas eu quero sim, cara. Eu vou vir pra batalha, eu vou vir pra ser vereadora. E pra representar, pra que as pessoas olhem e falem, nossa, a Alana tá lá. Sabe? A Alana não tá lá à toa, ela tá lá batalhando. Pode ser que eu não consiga muita coisa, porque também um mandato de vereador tem lá suas muitas limitações. E o jogo do poder, né? Ele é muito complexo pra você conseguir fazer grandes coisas e tal. Mas eu quero que as pessoas olhem e falem, poxa, a Alana tá lá. A Alana tá cuidando, a Alana tá pautando debate, a Alana tá falando, tá mostrando. Né? Mas é assim, na política vai fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? O Lucas foi candidato a diretor do campus. Foi, Lucas? Quase também. Foi quase, mas não, sempre é tempo. A derrota. O povo fala, faz parte, né? Você não saiu derrotado. Eu falei, mas a derrota te aprendizado, ensina coisas que a vitória não sim. te ensina. Então, muitas coisas que eu passei na minha campanha, amadorismo mesmo, assim, coisas que eu ficava... Cara, se fosse hoje, eu já não ia fazer desse jeito. Mas precisava passar por isso, né? Tem que passar. E eu tava É uma experiência muito boa. Eu tava falando pro amigo meu, eu falo, cara, eu acho que se eu tivesse sido eleita nessa atual legislatura, eu não teria tido um trabalho
bom. Hoje olhando de longe, porque na época, quando você perde com uma quantidade de votos, você fica, poxa, eu não fiquei revoltada, eu fiquei grata, sabe? Tipo, nossa, muita gente confiou em mim. Você fica, poxa, podia tanto. Aí hoje, olhando já, eu fico, nossa, essa legislatura não me beneficiaria. Não beneficiaria meu mandato. Eu não conseguiria. Foi por outras 2020, questões, né? Foi. 2020. É porque foi um momento que tava muito Covid, assim, né? o sentimento anti-PT. Meu tava Deus, muito, eu era entendeu? xingada no meio da rua, o povo fazia meme. Tava um negócio... O povo fazia meme com meu nome, PT nunca mais, professora petista, fazia live, falava bem assim, AAL. E aí, tipo assim, sabe, tinha toda uma menina, eu sofri. Quem tava comigo na campanha, Reset tava, Raina acompanhou, essa galera viu aí o sofrimento que foi. Seu, né? O time. Eu ia dormir chorando, assim, desesperada, mas assim, foi muito enriquecedor. Ótimo. E eu vou vir com todo o Que gás. bom. Pra Alana, quem achar bom ou ruim, a Laninha 2024 tá aí. tá chegando. Não, mas você tá com o pensamento correto. A gente tem que insistir mesmo naquilo que a gente pode, Sim. né, trazer como benefício. E esse lugar é o lugar que você vai fazer mais, né? Sim. E agora nós estamos chegando na fase final. Isso Eu te é falei que era Infelizmente, rápido, né? parece que Meu Deus. passa foi. rápido e nem Nem percebe. sofri. É. Então, agora a gente deixa uns minutos para você falar alguma coisa que queira falar da escola, o endereço, o site, projetos que você tem nesse ano, né? Enfim, Então, é espaço agora para esse ponto. Primeiro, agradecer vocês, Lucas, de verdade. Pra mim, assim, meu Deus, eu vou falar no podcast da UFT. Mas de verdade, assim, agradecer a confiança, porque, né, rola uma confiança. Eu vou levar a Lana lá, porque eu confio. E até o meu lema político era eu confio nela. Era meu slogan político. Bonito. E assim, agradecer de verdade o espaço de fala, eu acho que é super importante. A gente pauta tanta coisa que não precisa pautar, ouve tanta gente que não precisa ouvir, gente que não agrega. Eu acho que assim, pessoas que agregam devem ser ouvidas. Eu também tenho um quadro no meu Instagram que eu faço lives, eu comecei na época da pandemia chamado Café com a Lana. Certo. E aí no café eu faço a live no Instagram e convido pessoas que eu acho Depois que você têm convida a histórias. gente. Claro, na Já hora. se convidou, né, Alex? Já estão convidados. E eu faço uma live todo sábado, às 10 horas da manhã. A gente vai voltar agora, né, Zé? E aí a gente faz a live com pessoas com histórias que eu acho que sejam bacanas, que eu quero que as outras pessoas conheçam. Ótimo. Então a gente já teve muita história. E assim, eu falo com gente de Araguaína, de Gurupi, do Rio de Janeiro, de Salvador. O bom da live é isso, É né? isso, que a você gente chega em consegue- vários Você lugares. fez muito, né, Lucas? Eu fiz um pouco, né? Foi na E aí pandemia eu tenho a também. live e a gente vai voltar agora com ela a partir de sábado. E depois vocês estão convidados também. Vamos preparar um Vamos momento tomar um café pra com a vocês. Lana? Bora? Vamos, é muito legal. Todo mundo. E assim, eu fiquei um tempo sem fazer. E aí a galera, Lana, tem que voltar. Eu não, então vamos voltar, né? Aham. Vocês estão gostando. E assim, agradecer de novo. Agradecer quem vai ouvir, pedir para as pessoas compartilharem. Quem foi meu seguidor que estiver me seguindo, que gostar de mim. Tem que dar um gás nessa. Tem que ser o podcast, que tem que ser muito assistido, tem que ter muitas visualizações. Gente, tem que seguir eu tenho que o mostrar conselho meu da Lana. potencial e minha força, né? Porque se não pode ser nenhum podcast que não vai ter muitas visualizações. Vai Vocês que bombar, estão- né, não? Tem que bombar, por Tem que favor. bombar. E parabenizar pelo trabalho, Lucas, assim, que você, desde que nossos primeiros contatos que eu tive na gestão, assim que eu me tornei diretora, Lucas já estava lá. Lucas estava lá, sim. Com o professor Fazendo João entrevistas, Luiz, né, Lê? fazendo pesquisa na tentando- escola. Pesquisa, questionário. Questionário, Google É Forms. uma área de estudo, né, Lucas? Fazendo Google Dá pra Forms com os explorar, né? meninos, aquela coisa toda. E Lucas tem agradecer. essa vocação mesmo. Porque eu nem pensava que ele nem ia me lembrar de convidar pra esse podcast. Porque Não, ele falou assim, nós vamos fazer o podcast. Eu falei, já esqueceu. Aí Não, tá deixa chamando eu o doutor contar. lá da UFT tudinho. Não, deixa eu contar um pouquinho dessa história. É porque assim, a gente começou em 2020, né, Alex? Final de 2020. Não, 2021. Cara, acho que foi aqueles que a gente gravou com a Marise Sim, e com o Tassiano só com o microfonezinho de lapela. Protótipo, né? O protótipo. Aí. Inclusive, nós vamos trazer a Ikigai depois. Vamos trazer ele de Marisa é novo. maravilhosa. É. E aí, depois a gente, não, vamos melhorar esse negócio, né? Que tava com o microfonezinho de lapela. Aí foi quando a gente já fez o convite. Não, vai ter a estrutura, tudo. E nunca Só saiu. que a estrutura Nunca saiu da foi linha. demorando. Mas eu já entendi. Eu demorando. falei, o negócio lá, se for igual na escola, a coisa demora pra Então, acontecer mesmo. mas aconteceu. Aí Aconteceu. agora a gente conseguiu. E você fazer, vê no né? melhor momento, porque a gente está inaugurando com câmeras. Olha aí. Então teve o exatamente. momento exato, né, para acontecer.
E assim, pedir pra galera seguir o Instagram da escola Senharizinho, me seguir também, _Alana. Seguir, Fala Consciência. Olha, dá pra fazer um trocadilho com o nome do podcast. Fala Consciência e Fala Consciência, entendeu? Consciência. Isso. Dá pra fazer 2 trocadilhos aí, filha. Eu, como boa linguista, amante da língua portuguesa, dá pra fazer um trocadilho aí. Fala Consciência e Fala Consciência. Então, assim, agradecer de verdade. Todo mundo que estiver assistindo, compartilha. Eu acho que boas histórias, boas ideias devem ser compartilhadas. E parabéns, meninos. Vou virar uma espectadora e habituê do podcast de vocês. Adoro o formato e muito obrigada demais. De verdade mesmo pela oportunidade. Muito bom. Alana, nós que agradecemos, tá? Por ter vindo, por ter te dado paciência, né? De esperar todo esse tempo. Foi tranquilo. Falei, na hora que tiver que acontecer, que eu estiver pronto e que eles estiverem prontos, a coisa vai acontecer. Momento certo, né? E deu certo, né? E a gente que agradece, então, por ter vindo, tá? Avisar pro pessoal aí para seguir também a professora Alana, seguir o Senharizinho, né, que é parceiro aqui da gente. Conhecer os projetos da UFT, vir estudar na UFT também. Isso, vir estudar principalmente. Muito curso bom aqui na UFT, galera. Isso mesmo, vir estudar aqui. O sonho de todo professor de escola pública é que os alunos continuem na Universidade Federal, né? Com todo respeito às privadas, que eu fico, ai meu Deus, tá na federal. Nosso orgulho. E aí a gente tem um projeto também de levar meninos pra UNB, a gente tem um projeto lá na escola também, dos meninos fazerem um pass. Né? E também a parceria de vocês ano passado foram lá, divulgaram os cursos. Porque muitas vezes os meninos não têm assim, esse acesso, né, de conhecer quais são. Então tem que ir mesmo e falar e lembrá-los que a Universidade Federal existe, que tá para eles também, que é em belas função estruturas, deles, né? belos laboratórios. E tem toda a assistência estudantil, né? Bolsa, enfim, toda a estrutura, né? Enfim. Agradecer também ao UFT de novo pelo suporte que deram pra gente na Olimpíada Brasileira de Geografia. A nossa professora Marília, que é responsável pela Olimpíada. Assim, a gente foi classificado para a etapa nacional da Olimpíada. Fomos para a Unicamp, em Campinas. Uma aluna nossa foi medalhista nacional, medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Geografia. A gente tem muito a agradecer ao UFT, porque os 2 professores da UFT foram para a escola para fazer... Desculpa, eu só não me lembro o nome mais. Me perdoem, professores. Me perdoem, porque eu não... Eu já ia te perguntar, porque é tanta coisa que a gente não... Eu sei que é uma professora japonesinha. Geografia Porto? Não deve ser daqui de Grupinho. Não, ela é daqui. Ela estava trabalhando geologia com os meninos. Ela até levou uns... como é que é o nome, meu Deus? Pedras, minerais para as meninas. Chama de pedra não, que eles não gostam. Desculpa, não é pedra não. É porque eu não sou da área, perdoe. Você leiga. Levaram minerais, a professora levou, ela é japonesinha, assim, tem um cabelinho branco. E outro professor também, não vou lembrar, oh meu Deus, desculpa. Ela é uma senhora já. E aí um professor também, eu acho que ele é nordestino, pelo sotaque. Foi ano passado? Ano passado. Já a Olimpíada foi em novembro e no final do ano eles foram lá. As meninas vieram pra cá no laboratório e estudaram esses minerais, tipos de solo, é isso que eu queria falar. Tipos de solo. Então isso foi muito enriquecedor para quando elas chegaram em Campinas, na Unicamp. Nós ficamos no campus da Unicamp. Com a estrutura. E aí todo esse conhecimento que a UFT proporcionou para as minhas alunas, porque nós não tínhamos essa estrutura, óbvio, né? Que vocês têm aqui, fez com que elas conhecessem tudo. E quando chegaram lá, se destacaram. E a gente concorrendo com escolas particulares, sabe? Assim, as melhores escolas do país. Escola SESI, escola que você ficava... Muitos institutos federais, você ficava, meu Deus do céu. Tanta galera, assim. E a gente ter sido medalha de bronze. Também, a UFT faz parte disso, assim. Muito acho que bom, sem o suporte de vocês também. Esse bom. a mais que vocês levaram pra gente, que a gente teve experiência aqui também. Talvez a gente não conseguiria chegar lá. E vocês foram importantíssimos. Parabéns pela participação. Obrigada. Esse ano a gente quer ir de novo para o Nacional e o UFT vai ajudar a gente de novo. Vamos. Com certeza, pode contar parceiros. com a gente, né? Lucas, vamos dar o recado final, que é o nosso endereço das redes sociais. A gente gostaria de ficar aqui, né? Muito tempo, infelizmente. Não, a gente vai ficar no YouTube lá completo, depois a gente vai equacionar também na FM, né? Enfim. Sim, exatamente. Mas fala aí Bom, pessoal, então para encerrar a gente vai falar nossas redes sociais, o Instagram Fala Consciência PDC e também o canal do YouTube também Fala Consciência PDC, onde vocês podem encontrar os episódios, né, completos. Cortes, além do Spotify também. E também a parceria que a gente tem com a Unirg FM, né? Que esse episódio vai ser veiculado. Inclusive tem nas segundas às 18 Barbosa, né? Participa aqui sempre com a gente. Então, verdade, agradeço mais uma vez também. Aqui a gente tem um curso de jornalismo também da Unirg, tá? Nossa que a nossa ali, a operadora ali,
técnico de áudio, Gente, nosso aluno. Isso é tão massa fazer esse, E ele esse ama intercâmbio você. aí, me empresta Então, a aqui, vai gente pra lá, tem- traz pra cá. Isso é muito, muito massa. Então a gente agradece também a parceria e o apoio do curso de jornalismo da UNI. Então, E é isso. fechamos por hoje. O papo foi ótimo. Ah, eu muito amei, bom. gente. Pessoal, Parabéns, meninos. Muito obrigado, Alana. Um prazer conhecê-la. E outra oportunidade a gente vai debater mais. Com certeza. O tema é muito vasto, né? Dá para trazer muitos Meu Deus, dá pra nós exemplos. conversar muito ainda. E aí a gente marca depois um novo encontro. Pessoal, então o podcast Fala Consciência termina nesse instante. E fique gravado, segue nas nossas redes sociais. Até uma nova oportunidade. É isso aí. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.